Você está ouvindo Momento com Deus. Hoje vamos refletir sobre o texto de Marcos capítulo 7, verso 1 ao verso 23, Jesus e a religiosidade. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam na praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos, metais e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. E disse-lhe ainda: vocês sempre encontram a maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e a sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizendo: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corba, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em fazer do seu pai ou para sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmos, passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escute todos, entendam. Não existe nada fora da pessoa que entra nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram a respeito da parábola que Jesus lhe disse. Então, vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e isto é eliminado? E assim Jesus considerou puros alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isto é o que contamina, porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Jesus, nesse texto, nos mostra a diferença de religiosidade e espiritualidade. A religiosidade está preocupado com a moral para impressionar as pessoas. A espiritualidade está preocupado com a glória de Deus. A religiosidade cria um meio de santificação externa para parecer para os outros santo. Por isso, o que importa é a santidade que vem de fora e não de dentro. A espiritualidade acredita numa santificação que vem do interior, que vem do Espírito Santo, que vem para agradar a Deus. Por isso Jesus estava dizendo aqui: o que nos contamina é o que vem de dentro e não o que vem de fora. A religiosidade destaca o que é conveniente na palavra de Deus
e é capaz de manipular a palavra para se ajustar à sua vontade. A religiosidade se preocupa mais com a tradição do que a centralização da Bíblia. Mas a espiritualidade crê que a palavra de Deus é o centro da nossa norma, o centro da nossa fé, o centro da nossa conduta e o centro da nossa esperança. Por isso devemos obedecê-la, mesmo que isso contrarie a nossa vontade. Nós precisamos entender: se vivemos segundo a religiosidade, do qual estamos preocupados com as aparências, ou estamos vivendo segundo a espiritualidade? Estamos preocupados em manifestar a glória de Deus nos nossos atos. Por isso, se vivemos numa espiritualidade e não numa religiosidade, sabemos que o que nos contamina é o que está aqui dentro, é o que está dentro de nós, que acaba mostrando e revelando o que somos. Nesse caso, precisamos do Espírito Santo para nos santificar, santificar os nossos desejos, santificar nossa mente, santificar os nossos pensamentos, santificar os nossos impulsos, e não estar preocupado em fazer atos que parecem santos, só por aparência. Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, nos ajude a viver uma verdadeira espiritualidade e não uma falsa religiosidade, do qual estaremos preocupados em viver de aparência, mas nós queremos viver para a Tua glória, para agradar a Ti e não os homens, e nem mesmo a nós mesmos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.